Fábio foi até uma mãe que está passando por este momento da introdução dos alimentos. A gente vai ver quais são as dúvidas dela e também quais caminhos ela escolheu. Vamos ver? Vamos lá. Olha lá. Nada neste mundo é mais bonito que o sorriso do bebê. Pode me dizer, eu não acredito. A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso exclusivo do leite materno para os bebês até os 6 meses de idade. E após essa fase, a introdução dos alimentos sólidos, em razão dos novos nutrientes que são necessários para o crescimento e o desenvolvimento saudável dos pequenos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. De manhã, o bebê com a babá, eu já fico. E para falar sobre esse assunto, nós viemos até a casa do Marcelo e da Jennifer, que são os pais do Jonathan, que tem 8 meses. E nos acompanha a Elaine, que é nutricionista. Elaine, por que é importante começar a colocar os alimentos sólidos a partir dessa fase da vida? Então, a partir do 6º mês, a criança ela já tem uma necessidade de uma demanda energética maior nessa fase. Então, por isso que a gente vai ter que aumentar a quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura que não está presente no leite, além também da quantidade de ferro. O leite é o alimento exclusivo até os 6 meses. Exato, até os 6 meses é essencial que a mãe amamente seu bebê, até porque a maturidade gastrofisiológica ela ainda não está completa. A partir desse mês o bebê já tem condição de receber outros alimentos. Aí continua com a amamentação e coloca esses alimentos como um complemento. Exatamente, a amamentação deve continuar até os 2 anos de idade, né? Você não para um para começar o outro? Nunca, né? Então é importante a amamentação continuar, até porque no leite materno existem diversas substâncias que são essenciais para a saúde do bebê. Mas além disso também precisa complementar a alimentação do bebê. Primeira dúvida, meu filho está com 8 meses, mas ele não tem dentes, então eu fiquei preocupada de introduzir comida que seria difícil para ele mastigar. Para ele poder mastigar. Sim. Ótima dúvida, né? Geralmente as mães têm essa dúvida em relação aos dentes. A partir dessa fase, né, tem crianças já com 6 meses que já têm dente, tem crianças que não têm dente. Mãe, não deve se preocupar, né? Até porque agora, né, nessa fase, a gente entra com purês, né, com papas amassadas e que vão facilitar também a mastigação do bebê. Mesmo que ele não tenha dentes para mastigar, ele vai conseguir ingerir esses alimentos sem engasgar. Então pode sim entrar com papinhas amassadas e mais facilitadas para o bebê. Mas o bebê ele pode estranhar a princípio a introdução desses novos alimentos. Mas o importante é que a mãe não desista, né? E ofereça de diversas formas. Então, se não gosta de cenoura cozida, a gente pode colocar a cenoura num suco, por exemplo. Se de repente não gosta de um purê, a gente pode introduzir essa batata de uma forma diferente, com um pouquinho de azeite, com um pouquinho de ervas para dar um sabor. Então, é preciso utilizar a criatividade para poder montar uma alimentação adequada para o bebê. E não sentir medo de inovar, até porque o bebê pode não gostar das primeiras introduções, mas a partir dessa etapa, ele começa a se sentir mais familiarizado com esse tipo de alimento. É importante dizer que a partir dos 8 meses a gente já entra com as 2 refeições salgadas. Então nós precisamos já fazer 5 refeições, né? Pelo menos. Então o que seria? Café da manhã, almoço e jantar e mais 2 lanches que seriam importantes também, que a gente pode fazer com frutas e também, após a introdução da fruta, dar o leite, né? Mas é importante deixar claro que muitas vezes o que a gente percebe, inclusive no nosso consultório, é que os pais acabam compensando mais, né, o uso do leite, né, ao invés de dar os alimentos. Então, se o bebê de repente não almoçou tão bem, não deve se entrar com leite nessa fase, né? Não almoçou bem, você não vai dar nada e vai dar o leite no horário adequado. Então isso também é importante, não tentar compensar a falta da alimentação salgada com o uso do leite. Meu coração. Elaine, existe a preocupação do que é proibido, alimentos que não devem entrar no cardápio de um bebê? Lógico, então, produtos industrializados, eles não devem entrar, né? Principalmente biscoitos recheados, salgadinhos e temperos industrializados também. Por quê? Porque o teor de sódio desses alimentos vai ser muito alto e o bebê ele ainda não tem essa capacidade de eliminar esse teor tão grande de sódio. Além disso, eu posso estar lesando algum órgão, né? Então, no caso, o rim, por exemplo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com essa introdução. Então, o que hoje a gente tem pedido para os pais utilizarem para temperar a papinha do bebê? Ervas aromáticas, né? Então moramos num país onde a gente tem essa possibilidade de comprar, muitas vezes temos sacolões, feiras próximas,
E aí a gente pode usar essas ervas, que vão ser várias, né? A gente tem uma gama muito grande, então alecrim, manjericão, tomilho, manjerona, salsinha, alho e cebola. Então, utilizando esses temperos, a gente não vai precisar apelar para os temperos industrializados com alto teor de sódio, de glutamato monossódico e que realmente só vai fazer mal para o bebê. Então, para a gente poder montar uma papinha adequada, a gente precisa que todos os grupos, né, estejam presentes. Então, preciso dos alimentos energéticos, dos alimentos reguladores e dos alimentos construtores. Então, quais são? Os energéticos vão ser batata, arroz, pode ter aveia, pode ter mandioquinha, cará, inhame. Então eu sempre vou ter um tipo de carboidrato. Então para que serve o carboidrato? Para dar energia para o bebê. Depois nós vamos ter os construtores, né? Que seria a proteína, que pode ser uma carne, de preferência uma carne sem gordura, né? O peixe, que a partir do 8º mês a gente já pode introduzir também, um peixe sem espinha, ou frango, de preferência o frango orgânico, né, livre de antibióticos. E o ovo também. Então, apesar das pessoas acharem que o ovo não pode ser introduzido nessa etapa, ele pode sim, desde que você só utilize a gema, né? E você pode dar separado para o bebê. A carne de porco, será que pode? Pode também, desde que a gente utilize uma carne de porco segura. E por último, os legumes e verduras, eles devem fazer parte da alimentação do bebê. Para preparar a papa salgada do bebê, a gente vai precisar de um pouquinho de óleo. Então pode ser da preferência de cada um. O ideal é que fosse um óleo vegetal, né? Com pouca gordura poli e monoinsaturada para não acontecer uma oxidação, tá bom? Então usar azeite, geralmente eu indico para colocar no final da preparação, né? Até para ele não perder os seus princípios ativos. Combinação, vinho e pão, Deus fez para mim declaração. Pai e filho em harmonia é a nossa missão. Agora eu vou preparar uma papinha doce com frutas, né? Então uma excelente oportunidade da gente oferecer um lanche saudável para o bebê, né? E rico também em carboidrato, em vitaminas e minerais. Então, a banana ela é fonte de triptofano, de magnésio, e isso ajuda bastante também, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai picar a banana, né? Da forma que você achar melhor, e amassar. É a única coisa que a gente faz. Tempo vai